revelações, coisas futuras que foi revelada para o apóstolo João. Amém? Mas também no livro de Apocalipse temos algumas epístolas. E as epístolas são cartas enviadas para o povo de Deus. Amém? Glória a Jesus. E aqui está uma delas, uma carta enviada para a igreja de Esmina. Aleluia! A epístola, ela é uma carta enviada para o povo de Deus, a qual o apóstolo, ele quer comunicar algo, ele quer enviar uma mensagem. Aleluia, a epístola, ela serve para corrigir, ela serve para ensinar, ela serve, aleluia, louvado seja Deus, para que o povo de Deus possa ser fortalecido. E aqui, Esmina, ela vai receber uma carta, louvado é o nome do Senhor Jesus, porque ele foi o próprio autor da carta. Aleluia, dizendo para João, escreve as coisas que está, aleluia, que irão acontecer. Quando nós olhamos no capítulo 1 e no versículo 13, João, ele começa a revelar algumas coisas que estavam ocultas diante dos olhos de todo o povo, mas que João teve a oportunidade de ver. E quando diz, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. E os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como um bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol quando brilha em sua força. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou ele que vive e que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João estava escrevendo, aleluia, ele estava mostrando, ele queria compartilhar a glória de Deus, e ele começa a descrever dessa forma, aleluia, que ele vai olhar para ele e vai ver o cabelo dele tão branco como a neve, aleluia, é tanta glória que ele estava vendo, que ele queria descrever de alguma forma, e ele escreveu da forma que se aproximasse mais daquilo que ele estava vendo. Ele diz que os pés do Senhor brilhavam tanto, que era como um latão reluzente. Era como se você chegasse diante de um alumínio e se visse, diante de um espelho e se visse. A glória de Deus é tão grande, louvado seja Deus, que João, ele começa a descrever dessa forma. Aleluia! Como eu disse, o livro de Apocalipse, ele é repleto de visões, de enigmas, glória a Deus, e um deles é esse. Só que agora Esmina, ela vai receber uma carta do próprio Cristo. Ela vai receber uma carta do próprio Jesus. Aleluia, o que me interessa nesse texto é que Jesus, ele diz para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Glória a Deus. Quando nós olhamos, louvado seja Deus, para os cristãos de Esmina, os cristãos que estavam em Esmina, eles não eram cristãos ricos. O próprio Jesus vai dizer que eles eram pobres, e era verdade. Naquela época, naquela região, Esmina, ela era uma igreja muito pobre, de condições financeiras e material, e além de tudo, para servir a Jesus, eles tinham dificuldades. Quando Jesus vai dizer aqui nesta carta a Esmina, que dentre vós tem os que são judeus, aleluia, mas não são judeus, aleluia, esses judeus, eles não criam em Jesus Cristo, mas estavam infiltrados no meio da igreja, como opositores. É por isso que Jesus vai chamar eles de acusadores, vai chamar eles de Satanás, porque ele queria dizer que aquele povo eram acusadores, aquele povo eram caluniadores, estavam infiltrados na igreja de Esmina para caluniar, para oprimir aquela igreja, para, aleluia, perseguir aquela igreja. Esmina, por ela ser uma igreja pobre, mas ela cria em Jesus Cristo, e aquilo causava espanto naquela região. Aleluia, porque se tem uma coisa
que Jesus ele gosta, diz a palavra em Salmos, é de um coração quebrantado, é de um espírito conquistado. Aleluia! Ninguém estava vendo a riqueza de Esmina, mas Jesus que estava lá no céu, ele mandou João escrever, diz para Esmina que ela é pobre, mas para mim ela é rica. Diz para Esmina que ela é pobre, mas para mim ela é rica. E aqueles judeus eram confundidos porque ali estava uma igreja que amava Jesus Cristo. Esmina, por servir a Jesus, por mais difícil que fosse, Jesus ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. De que obras ele vai dizer? Ele vai começar a falar: eu conheço as tuas obras, eu tenho visto a tua tribulação, eu tenho visto a tua tribulação. Tribulação aquela, louvado seja Deus, que aquela igreja passada, Esmina era perseguida, Esmina, aquela comunidade, ela era perseguida. Aqueles judeus que perseguiam eles por não acreditarem em Jesus Cristo, sabendo que Esmina, ela cria de toda a sua alma, louvado é o nome do Senhor. Então eles perseguiam. Naquela igreja tinha martírio, porque aquele povo queria saber unicamente de uma coisa: de servir a Jesus, ao invés de estar com Jesus. E Jesus, quando ele começa a revelar de forma bem profunda, ele vai dizer: eu conheço a tua obra, aleluia, a tua tribulação. Tu és pobre, mas tu és rica para mim. Eu conheço a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aquela igreja naqueles tempos, ela tinha dificuldade para servir a Deus, mas ela servia a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque um cristão que ama Jesus, ele não quer saber, louvado seja Deus, de mais nada. Aleluia. Lembra quando você aceitou Jesus? Quando você aceitou Jesus, dá glória a Deus. Estou um pouquinho da garganta. Lembra quando você começou a servir a Deus? Eu vou pregar devagar, tá? Você começou a servir a Deus, ou até mesmo você não serviu a Deus, mas viu alguém servindo a Deus, que sempre estava arrumado, ia para a igreja. A primeira coisa que ele ia fazer dentro da igreja é orar. Depois ele ia adorar. E depois ele ia sentar aí no banquinho dele, ouvir a palavra e exaltar a Jesus. Eu me recordo que muitas das noites que nós estávamos sentados aí no banco, subiu um pregador aqui em cima para pregar a palavra de Deus. Ele não tinha muita letra, ele não era muito letrado, mas ele vinha aqui dentro, pregava e dizia: Jesus salva e Jesus salvava. Jesus liberta e Jesus libertava. Jesus ele cura e Jesus ele curava. Isso naquele tempo, e nós vivemos isso também nos dias de hoje. Tendo dificuldade para servir a Jesus, tendo dificuldade para estar de pé na presença de Deus. Aleluia! Aquela igreja perseverava a si mesma. Quando nós vamos para o livro de Salmos, no capítulo 1 e no versículo 2, a Bíblia diz: antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Somente uma igreja transformada por Jesus vai sentir o prazer, aleluia, na sua palavra, vai sentir o prazer, aleluia, em servir a Deus, vai sentir o prazer de largar as coisas deste século para ficar firme na presença de Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor vai dizer para nós que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós estamos no lugar certo. Aquela igreja ela foi fortalecida pela palavra. Aquela igreja ela ia crescendo pela palavra. Por mais pobre que ela fosse, mas uma coisa ela tinha convicção: a ver que Jesus ele era o único, que Jesus ele era o último e era o primeiro, que Jesus ele tinha morrido, mas ressuscitou. Ele estava firme nas palavras dos apóstolos que foram pregadas, que Jesus ele foi, mas ele vai voltar. Aleluia! No dia de hoje nós estamos também convictos dessa palavra. Jesus ele foi, mas ele vai voltar. Jesus ele foi, mas ele vai voltar.
Jesus estava olhando para Esmina, uma igreja pobre, por bens materiais, mas só que ela tinha a presença de Deus. Você pode não ter, aleluia, tudo que você deseja, tudo que você quer, tudo aquilo que você colocou diante de Deus. Senhor, eu quero me dar, mas uma coisa você tem: a presença de Deus. E a presença de Deus, ela quebranta o cristão. A presença de Deus, ela quebranta o coração do cristão. Ela faz o coração do cristão ser quebrantado de uma tal forma que ele chora, que ela chora, por estar na presença de Jesus, de colocar os pés desta igreja e sentir o Espírito Santo tocando em sua alma, e sentir o Espírito Santo tocando em sua vida, tocando a sua mente, tocando o seu coração, derramando, aleluia, um quebrantamento na sua vida. Aleluia, ela não aguenta, ele não resiste o poder do Espírito Santo. O que fazia Esmina estar de pé, nesta mesma fé, era a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que todos os dias está conosco. Aleluia. E muitas vezes, louvado é o nome do Senhor, nós não paramos para refletir e ver quão grande é e maravilhosa a presença de Deus, e está conosco todos os dias. A Bíblia diz: eis que estou convosco até o final desse século, até vai acabar. Enquanto Jesus não volta, enquanto a igreja não é arrebatada, o Espírito Santo está conosco. Enquanto a igreja não é arrebatada, o Espírito Santo está confortando a igreja. Aleluia. Por mais difícil que seja a tua provação, a tua tribulação, eu não sei qual é a tua dificuldade, aleluia, mas uma coisa eu sei: que Jesus, ele está na tua vida, que Jesus, ele está contigo. Pregador, eu toco meu joelho e eu sinto a presença dele. A Bíblia diz que se o teu coração te condena, maior é Deus que não te condena. A presença de Deus, por mais silenciosa que seja, ela está contigo, porque a Bíblia diz que ele não é filho do homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse, aleluia, que eu estou convosco até o final deste século, ele está com você. Aleluia. Ele está com você. Ele está com a igreja dele. Esmina era perseguida, irmãos, mas ela era fiel. Por que o cristão ele consegue ficar fiel? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele é a unção que nos ensina. Aleluia. A Bíblia diz, louvado é o nome do Senhor, que aquele que está triste, ore a Deus. Aquele que está alegre, cante a Deus. Nós temos várias opções para estar na presença de Deus. Aleluia, com lágrimas, aleluia, com alegria, cantando, adorando, abrindo o coração. Nós temos várias oportunidades de fazer isso. Glória a Deus. E Esmina, louvado é o nome do Senhor. Como citei, a Bíblia diz, ela era pobre, mas diante de Deus ela era rica. Uma igreja, louvado seja Deus, que não tinha formosura. Um povo, louvado seja Deus, que não tinha bens materiais, mas aprendeu a servir a Deus, aprendeu a adorar a Deus. Assim como eu e você, nós aprendemos a adorar ao Senhor. Aleluia. Por mais que digam para você, louvado é o nome do Senhor, que você não sabe cantar bem, mas para Ele você canta, louvado seja Deus. Por mais que digam para você, você não sabe pregar bem, aleluia, mas para Ele você é o melhor. Aleluia. Por mais que digam que você não é aquela pessoa, louvado seja Deus, que tem bastante eloquência, mas para Ele você é o melhor. Sabe por quê? Porque o compromisso está, aleluia, no seu coração. Há uma coisa chamada compromisso que nos faz se derramar na presença de Jesus. Quer ver? Aleluia. Quando você vai para a sua casa, antes de dormir, a primeira coisa que você faz, orar. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, depois de escovar os dentes, orar. Aleluia. E depois dos teus dias, você faz o quê? Adora Ele, medita na palavra dEle, dá glória para Ele.
Assim é na igreja de Esminda, louvado seja Deus, assim como você que está aqui hoje, vai caminhando para o trabalho, mas está adorando a Ele. Vai caminhando para a faculdade, mas vai adorando a Ele. Às vezes está lá no teu trabalho, fazendo outras atividades, mas está falando com Ele. Está lá na cozinha, fazendo aquela refeição deliciosa, e o Espírito Santo está lá. Ela vai para um lado, Ele também vai. Ela vai cantando glória nas alturas, e Ele está ali com ela. Louvado seja Deus, Ele está com você. Sabe por quê? Porque o compromisso está no teu coração. Aleluia. Enquanto você tem compromisso com Ele, Ele tem compromisso com você. Aleluia. Por mais que eu não veja a tua luta, por mais que o pastor não saiba o que você está passando na sua casa, mas Ele está te vendo, glória a Deus. Ele está vendo a sua igreja, Ele está pelejando por ela. O que eu acho interessante é que no versículo 10 ele diz bem assim: não temas, aleluia. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço a dificuldade que tu tem passado, não temas, aleluia. Fica firme, fica de pé. Ele diz assim: estas coisas que tu sofrerás, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aleluia. Ali Esminda ia sofrer uma perseguição, glória a Deus. Alguns iam ser mortos pelo Evangelho, alguns iam ser presos pelo Evangelho, mas Jesus disse para ela bem assim: mas fica firme, aleluia, fica firme até o final, que eu te darei a coroa da vida. Aleluia. Fica firme até o final dessa tua luta. Ah, pregador, eu já estou para chutar o pau da barraca. Jesus diz para ti: fica firme até o final dessa luta. Aleluia, fica firme com Ele até o final dessa luta. Louvado seja Deus, porque coisa maior está preparada para nós. Aleluia, quando nós nos enchemos da presença de Deus, com o Espírito Santo, Ele começa de forma verídica, profunda, a habitar em nossas vidas. Aleluia, a gente não consegue mais, louvado é o nome do Senhor, sair da presença dEle. Glória, da presença dEle, aleluia. Porque aonde você está na presença dEle. Porque o Espírito Santo habita em você. Aleluia, nesta noite o Espírito Santo Ele quer trazer a recordação a você. Por mais difícil que esteja, mas Ele está contigo. Por mais difícil, por mais complicado que esteja, Ele está contigo. Pregador, uma enfermidade ou uma dor que não desaparece, o médico não sabe o que é, aleluia, mas o Senhor Ele sabe o que é. Aleluia. Fica firme, louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor. E os pais, o que nos faz estar firme na presença de Deus é o próprio Deus. Nós estamos aqui por causa dEle. A Bíblia diz que não foi nós, mas Ele que nos chamou. Jesus nos chamou. Não foi nós mesmos que escolhemos: eu quero Jesus. Não, a Bíblia diz que foi Ele quem nos escolheu. É por isso que você está aqui. Você é fortalecido por Ele em todas as áreas da sua vida. Você é sustentado por Ele em todas as áreas da sua vida. Pregador, é uma tribulação que eu não aguento mais. Ele está contigo, por mais difícil que esteja. Aleluia, por mais difícil que esteja. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, e no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem vai te separar do amor de Cristo? Ninguém, porque ninguém consegue separar. A igreja não consegue separar, o mundo não consegue separar, a porta fechada não consegue separar, a enfermidade não consegue separar. Sabe por quê? Porque você, aleluia, teve um encontro com Ele. Glória a Deus. Quem tem um encontro com Jesus não consegue mais permanecer da mesma forma, não consegue mais viver uma vida comum, não consegue mais estar, aleluia, louvado seja Deus, de qualquer forma. Sabe por quê? Porque Ele
somos bem recebidos, irmãos, glória a Deus. Quando nós fomos bem recebidos por Deus. Sabe por quê? A melhor recepção foi a dele, porque além de nos salvar, ele nos viu a sua presença. Que é o que nos conforta. Estou falando aqui com pessoas, louvado seja Deus, que são batizadas no Espírito Santo e sabem do que eu estou falando. Que não é preciso de muita coisa, louvado seja Deus, para o Espírito Santo chegar em você, tocar em você, te alertar, falar com você, aleluia, louvado seja Deus, não. Oh, glória. E você sabe disso. O que deixa uma igreja viva é o próprio Espírito de Deus. O que faz uma igreja ser revestida é a palavra de Deus. E nós, louvado seja o nome do Senhor, fomos convencidos por essa palavra. Nós fomos convencidos que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Nós fomos convencidos outrora lá no mundo que Jesus salva e nos salvou. Que Jesus liberta e nos libertou. Que Jesus transforma um pregador e nos transformou. Que Jesus Ele dá, louvado seja Deus, da sua graça, do seu poder, da sua unção, do batismo. E Ele batizou. Aleluia. E aqui nós estamos. Nós somos sustentados por Ele. A igreja de Esmina era uma igreja sustentada por Ele. Aleluia, por mais que você não tenha bens materiais, não tenha uma casa boa, não tenha um carro bom, mas você tem a presença de Deus. A presença de Deus é o suficiente para mim e para você. A presença de Deus é o que sustenta. A presença de Deus é o que transforma. A presença de Deus, aleluia, é o que vai nos levar no dia do arrebatamento para encontrar com Jesus. O salmista Davi disse: Senhor, tira tudo, mas não tira o teu Espírito, glória. Não tira de mim a tua presença. Não tira de mim a tua presença. O que há de tão importante na presença de Deus? A Bíblia diz que Deus Ele amou o mundo de uma tal forma que ninguém consegue explicar. Que Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós. Para que todo aquele que crê em Jesus tenha salvação, tenha vida eterna. Glória a Deus. E a igreja de Esmina ela acreditou. Nós acreditamos. Porque é verdade. João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa igreja, aleluia, recebeu uma grande promessa. Louvado seja Deus. No versículo 10, na parte C do versículo diz: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Em João 14, no versículo a seguir vai dizer: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu irei para vos preparar lugar. Para onde eu estiver, vós estejais também. Jesus Ele foi preparar lugar para este povo que está aqui hoje. Para você que está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus, Ele é a coisa mais valiosa que nós podemos ter na nossa vida. Ele é o bem mais precioso que nós podemos ter na nossa vida. Jesus, Ele pregando, Ele vai dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o coração da igreja de Esmina estava Jesus Cristo. O tesouro mais valioso para Esmina era Jesus Cristo. Sabe por quê? Você ser perseguido por servir a Jesus. Enquanto aqui fora tem muitas pessoas, irmãos, que estão aí nas boates, estão em qualquer lugar bebendo, se drogando, matando. Aleluia. É a invasão do tráfico, é a polícia invadindo. Louvado seja Deus, é a troca de tiro. E nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Os cristãos de Esmina estavam lá ouvindo a palavra de Deus e sendo perseguidos, morrendo por amor a Jesus Cristo. Morrendo por amor a Jesus, porque Ele entregou a vida para nós.
por nós. E nós entregamos a nossa vida para Ele. Aleluia. E nos dias de hoje, irmãos, para a glória de Deus, nós temos uma rica oportunidade de servir a Deus. Nós temos a oportunidade de adorar, de sair dessa casa na hora que a gente quer. Louvado seja Deus em todos os lugares. Nós temos a oportunidade para servir a Deus, para adorar a Deus, para falar com Deus, para estar em comunhão com Ele. É no trabalho, na faculdade, em casa, em todos os lugares nós temos essa liberdade. Vamos aproveitar a oportunidade que nós temos de servir ao Senhor, porque essa oportunidade ela é única, louvado seja Deus. Esta oportunidade ela é única, que está uma igreja que está esperando a volta de Jesus Cristo. Nós estamos aguardando a volta dele e ele vai voltar. A Bíblia diz que ele falou para a igreja de Esmina: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Aleluia, vamos ficar firme com Jesus, porque aleluia, o melhor ele já fez por nós, entregou a vida e nos deu salvação. Aleluia, nós sabemos que após a morte segue-se o juízo, e nós queremos estar lá onde ele está. Nós queremos ver ele como ele é, louvado seja Deus. Aleluia, nós veremos ele como ele é. O cristão, irmãos, transformado, glória a Deus, ele não quer mais outra coisa. Tiago, louvado seja Deus, aceitou a Jesus, morreu, mas ele permaneceu fiel. Aleluia. Tomé também foi transpassado por uma lança, mas ele morreu fiel. Estevão morreu fiel também. Quando nós olhamos para Pedro, eu não mereço ser crucificado como ele. Me crucifica de cabeça para baixo. Morreu fiel ao Senhor. Apóstolo Paulo, um grande missionário, também morreu, mas morreu fiel a Deus. Morreu por uma única coisa, por amor a Jesus Cristo. E nós temos que permanecer também nessa mesma fé. A igreja de Jesus Cristo tem que permanecer com a mesma fé. Aleluia. Hoje os dias eles são difíceis, sim. Mas louvado seja Deus, Jesus ele está conosco. Jesus ele está com a sua igreja, louvado o nome do Senhor. Aleluia, quem pode glorificar ao Senhor, quem pode